Olá, amigos, bem-vindos a mais um nosso programa de perguntas e respostas. Estou muito feliz com a sua participação aqui conosco. Vai deixando o seu like e o seu joinha, é muito importante o seu comentário, tá? A gente está com um assunto muito importante hoje, não perca, fique conosco até o fim, que está muito legal esse vídeo de hoje aí. Produção, largamos o vídeo aí. Sobre o papel das religiões no mundo. E toda religião já teve sua função, já cumpriu seu papel para a gente passar por esse momento da Era de Peixes, que foi bem intenso, a gente aprendeu, cresceu, foi ótimo. É que nem uma lição do jardim da infância. O problema é permanecer nessa lição e dizer, eu não quero mais saber de outra coisa, só existe isso para mim, não existe mais outra coisa, né? Então esse é o nosso erro. É de ficar batendo na mesma tecla ali e por um bom momento achar que não existe mais nada, né? Então a religião ela serviu, mas agora a religião tinha como proposta principal não levar o despertar da consciência para as pessoas. Então é bem perigoso a gente nos deixar envolver, porque a religião nos deixou muito submisso a algo externo. A religião ela trouxe a terceirização. Esse que é o problema. A religião ela terceiriza tudo, né? Tudo vem de fora. Alguém tem que te levantar, alguém tem que te resgatar, alguém vai te salvar, alguém vai te tirar do poço, e a gente fica assim como num papel passivo. E a Era de Aquário, ela diz bem o contrário, né? Que nós estamos ligados à fonte. Então a religião ela nos separou do Criador, exatamente isso. E agora aqui com esse trabalho que nós temos do despertar da consciência, a gente diz que a religião ela deve ser a nossa reconexão verdadeira com o Criador, mas não só com o Deus lá em cima, mas a reconexão com a nossa essência divina. Então quando nós manifestamos a divindade em nós estamos reconectando com o Deus que habita no nosso coração, tá? Então é isso que eu queria fazer. Vocês podem continuar mesmo. Quem quiser seguir suas religiões, seu caminho, continue. Não é que esteja errado. Mas você vai lá dentro com uma nova consciência. Você vai lá, você vai cantar a Deus, vai louvar, vai fazer alguma coisa, mas com uma consciência mais aberta, diferente. Você não vai se deixar levar pelos dogmas, né? E também não vai se deixar levar por tantas coisas que foram retiradas da Bíblia, como os conceitos da pré-existência da alma, da reencarnação, que são coisas que todo mundo já sabe que é, né? Foi a tentativa do sistema, porque o sistema, vamos dar um retrocesso, né? Desde a época do Caibalion, das tábuas de esmeralda de Thoth, né? As tábuas de esmeralda que falavam sobre os conceitos importantes para a libertação da humanidade. Então a humanidade dominada pelo sistema trevoso, ela descobriu essas tábuas de esmeralda de Thoth, de Hermes Trismegisto, por isso que falam que o conhecimento hermético, né, vem de Hermes Trismegisto. E a cabala sionista, eles disseram assim, não, se esse conhecimento hermético for cair na mão do povo, nós estamos fritos, porque eles não vão aceitar a dominação mais de jeito nenhum. Então nós precisamos tirar esse conhecimento hermético do povo, de que Deus habita em nós, que somos deuses em ação, que podemos fazer igual ao Cristo ou muito mais, e que nós podemos ser, de fato, a manifestação do Deus na Terra, a própria manifestação, a encarnação do Deus na Terra. Então o sistema trevoso, ele se reuniu lá no seu protocolo dos sábios de Sião, né, e outras reuniões anteriores, e disseram assim, nós temos que ocultar esses conhecimentos para o povo. O povo não pode ter acesso a esses conhecimentos de Hermes Trismegisto, porque senão eles vão despertar e aí nós acabamos com o seu domínio. Como que nós vamos fazer para que o povo não tenha acesso a esse caminho do despertar individual, que somos deuses em ação, e que estavam escritos também nos evangelhos apócrifos, que foram retirados pelo sistema. Então eles criaram as religiões para justamente mostrar um Deus que não era verdadeiro, um Deus externo, um Deus de fora, um Deus que julga, um Deus que combina, que dá o céu e dá o inferno, dá o inferno com uma pessoa que passou por uma dificuldade e caiu por causa dessa dificuldade, e o pai que é tremendamente mal vai dar-lhe o inferno para eles porque ele errou em 2, 3 coisinhas, né? Ou então ela tem uma existência só para refazer todos os seus erros. Se ela não faz, ela vai para o inferno. Então mostra um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus que não é o Deus criador que nós acreditamos, né?
Então, quem que fez isso mesmo, né? Foram os próprios sistemas da treva que criaram as religiões que são criadas, na verdade, pelos Anunnakis, né? por Enki, Enlil, pelos arcontes, todas as religiões, todas, especialmente o cristianismo, né? Até mesmo outras religiões também que tiveram influência, as orientais um pouco menos influência, como o budismo e o hinduísmo, mas assim, as religiões ocidentais, islamismo, cristianismo, judaísmo, todas essas religiões que vieram, e os desdobramentos que vieram dessa... foram religiões criadas pelos arcontes para evitar que as pessoas tivessem acesso às tábuas de esmeralda de Hermes Trismegisto, que eram os verdadeiros ensinos do despertar da consciência, né? Então é uma coisa assim muito séria. Então as religiões hoje elas nos afogam dentro dos dogmas, e aí foram criados esses dogmas aí para nos deixar submissos, nos separar do Criador, quando os verdadeiros ensinos falavam que nós somos a própria fonte manifestada, nós somos ligados à fonte, o Pai habita em nós, né? Então, exatamente. Então, a gente foi doutrinado para acreditar somente em coisas externas, e não é assim que funciona, né? Então, nós temos que acreditar, sim, no Criador, mas nós temos o poder interno, somos ligados com a fonte, e essa ligação com a fonte que a igreja quis separar de nós. Então, embora seja assim um jogo de palavras, e as pessoas vão dizer, mas isso aí é só uma interpretação diferente, porque sim, Deus habita em nós e tal, mas eles não falam dessa maneira, eles falam que Deus está externo, nós precisamos recorrer a algo externo, né? Então, agora com a Era de Aquário, todas as mentiras caem e todas as filosofias que nos desviaram do nosso grande despertar da consciência vão vir abaixo. Então também está caindo abaixo agora todas essas filosofias que nos remontam somente a coisas externas, né? Então isso que eu queria dizer, nós temos o comando da nossa vida, nós temos Deus que habita em nós e cada vez mais nós podemos acessar a fonte dentro do coração de Deus, tá? Sobre os dogmas, né? Os dogmas foram criados para dominar as pessoas. Então todos os dogmas foram criados num círculo fechado, se reuniram lá um punhado de pessoas que se diziam, né, intitulados com capacidade maior do que o povo, e chegaram assim e disseram, o que nós precisamos para criar uma hipnose coletiva para toda a humanidade ficar submissa aos nossos ensinamentos, não os ensinamentos de Deus, ensinamentos nossos, né? Ora, nós temos que dizer que isso é isso, mas isso, que Jesus é Deus, que Jesus não foi um homem, que ele foi uma pessoa diferente de todos nós, que ele já nasceu como uma pessoa especial, ele é a terceira pessoa na Santíssima Trindade, ele é o Deus em ação, né? E uma série de coisas. Então, que ele tinha atributos especiais, que ele fazia mágica, que ele fazia não sei o quê, que os poderes deles eram somente deles. Quando depois os ensinamentos reais, eles disseram que nós temos um poder também equivalente ao do Cristo, e a gente pode também manifestar essa situação na nossa vida. Então, os dogmas foram criados para que a gente ficasse submisso ao sistema, né? O sistema diz que eles tinham as respostas, nós tínhamos que acatar as respostas do sistema, né? E então tudo isso nos deixou assim bastante né, dependentes, submissos, e agora chegou o momento que a gente está se libertando disso aí tudo, tá? Então nós somos Deus em ação, nós somos eles ainda disseminam culpa, né? Culpa em nós, que nós somos culpados porque o Cristo morreu pelos nossos pecados e tal. Então a gente vai alimentando culpa, mágoa, ressentimento, dor e uma série de pesares e fica dependente nesse apego, né? Então a verdadeira religião seria seguirmos os ensinamentos que o Cristo de fato veio ensinar, que estão nos ensinamentos apócrifos, que estão sendo agora traduzidos para o mundo, e a gente está tentando trazer isso para vocês, que nada mais era do que os ensinamentos que foi dito também, que foi trazido por Hermes Trismegisto, né? Então, nós não somos culpados, nós não somos pecadores, nós somos filhos e filhas do Criador, e cada vez mais nós estamos atentos à luz de Deus que habita em nós, pois somos verdadeiras manifestações do Cristo, né? Então,
Algumas igrejas já falam muito assim que você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Aceite Jesus e seja salvo. Não é aceitar e o restante vai todo mundo para o inferno, né? E a gente sabe que não é assim. Não é que nós temos que aceitar Jesus. Isso aí é uma divagação. Tu não tem que aceitar Jesus. Tu tem que cumprir os ensinamentos que ele deixou. Os ensinamentos do comunicador, eles são sempre maiores do que a mensagem do mensageiro. Ela tem que ser ouvida como uma mensagem e não ligando somente no mensageiro. Eu vou seguir o mensageiro. Não, tem que seguir a mensagem. A mensagem do Cristo é essa, né? Nem que tu nunca tivesse ouvido falar do Cristo, né? Mas é a mensagem que importa. Então, nós temos que manifestar que nós somos divinos, estamos aqui para aprender. Então a gente aprende dentro das fontes corretas. E agora, dentro da Era de Aquário, nós vamos trazer todas as fontes corretas para que as pessoas acessem a sua verdadeira essência, que é a luz dentro de nós, tá? Um assunto aqui que eu gostaria de comentar com vocês sobre a necessidade, né? Eu vou deixar isso não como uma questão, mas como uma reflexão, né? A necessidade que nós temos de viver o momento presente. Então, eu tenho notado que muitas das ansiedades que nós vemos no dia de hoje, que nós também que passamos, eu inclusive até me coloco, né, nessa situação, toda essa ansiedade que nós passamos, ela existe porque nós não vivemos o momento presente. A gente está vivendo hoje aqui, está com um pensamento lá no futuro, quando que vão tirar o barbudo, quando que vai cair o alho, ou então no passado, né? Por que a gente fez isso, por que aconteceu aquilo? Então, diz que a mente trabalha, a mente não consegue trabalhar no presente, ela trabalha sempre ou no futuro ou no passado. Por isso que cria a ansiedade, que é o trabalho, desgaste da mente com situações do passado ou do futuro. Então a mente foca lá no futuro, a mente foca no passado. A gente não vive o momento presente. E já dizem as filosofias orientais, né? Viva o momento presente. Você está caminhando, né? Você está caminhando dentro da sua caminhada, você diz assim: eu estou caminhando, eu vou subir uma escada, eu vou abrir uma porta, eu vou sentar na cadeira. Então quando você vive o momento presente, você não tropeça, você não cai, você não esquece chave, não esquece guarda-chuva. Então, porque a gente está vivendo focado, né? Então, o momento nosso é de focar no nosso momento presente, porque a maior importância que nós temos agora é o nosso crescimento interior, é a nossa pessoa, né? É isso que importa, não é o lá fora, não é política, não é ninguém, tá? Então você tem que focar em você. Então viva o momento presente, esqueça o futuro. O futuro confie na fé no Pai Criador. E o passado perdoe, entregue, solte. Então viva, seja feliz, seja hoje, viva o momento mais feliz na sua vida. E também eu quero falar assim sobre o horário, né? Nós temos 3.600 segundos em uma hora, né? Uma hora dividida a 3.600 segundos, né? 3.600 segundos. Você tem 3.600 segundos em cada hora para pensar em coisas boas, para pensar em crescimento, para pensar em evolução da tua alma, pensar em ser feliz, em vibrar positivamente, né? Vibrar. Então, nós só existimos no aqui e agora. Então, utilize esses 3.600 segundos de cada hora para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua mensagem, para a sua evolução e para o seu despertar da consciência. Esqueça todo o resto, que isso, que aquilo, né? O que vai ser amanhã, né? Como as pessoas perguntam, como será o amanhã? O que vai ter amanhã? Será que vai ter conflito mundial? Será que vai ter novo bichinho? Estão falando que vai ter novo bichinho, vai ter novo paninho, e vai ter caneta, e vai ter não sei o que. Não vai ter nada disso, mas eles talvez deixem acontecer alguns desses eventos para despertarem as pessoas. Então comece a respirar. Uma coisa que a gente não faz muito também é respirar profundamente. Inspire profundamente, deixe esse ar subir no seu diafragma, né? O amanhã não existe, nós só temos o agora. Então, qual é o momento mais feliz da tua vida? É o agora, porque o ontem passou, tu não pode mais mexer, tu não vai ser feliz por ontem, né?
O amanhã é incerto. Nós não podemos ser felizes pelo amanhã porque ele não chegou. Então, tu só pode ser feliz agora. Então, relaxe e aceite que você é filho e filha do Criador, né? E você está vivendo o seu momento mais importante da sua vida. E esse caos que acontece lá no espaço externo, né? Quanto mais caos e mais confusão, mais propicia condições para nós encontrarmos o nosso despertar da consciência, né? Então você está trabalhando o seu despertar da consciência e o futuro é só uma projeção mesmo do que aquilo que a gente tem. Então vamos começar a dizer que eu sou luz, sou filho do Pai Criador, sou filho de Deus, né? Estão em constante ressonância, em vibração com o alto, estão em constante união com o universo, estou em constante contato com a Terra, com o universo, com as coisas boas, sou luz, sou um filho do Pai. Então por isso que eu tenho feito muitos vídeos assim na natureza, né? Porque nós somos energia, a gente capta essa energia da natureza e viva aquele momento presente como algo mais importante da tua vida. Então isso que eu digo para vocês, mantenha-se perseverante, pois tudo já deu certo, nós somos vitoriosos, somos já eleitos para manifestar nessa vida a nossa grande missão espiritual, né? Então diga agora dentro do teu coração, eu sou luz, sou filho de Deus, sou a grande presença divina dentro de mim e eu aceito, recebo, mereço, agradeço todas as bênçãos que estão dentro do meu coração, tá? Eu deveria até cantar uma música aqui sobre isso, né? Agora que você assistiu, então, muito obrigado pela participação, né? Estamos juntos aí. Deixa o seu like, assista toda a playlist desses vídeos sobre perguntas e respostas e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui. Entre no nosso grupo disperso, Era de Aquário. A gente se vê depois lá. Um grande abraço, a luz venceu. Compartilhe.